Olá! Imagina só se uma manobra contábil pudesse economizar bilhões de reais em impostos para uma empresa. Pois é, no Brasil, uma estratégia conhecida como ágio interno fez exatamente isso. E, claro, deu início a uma batalha jurídica gigantesca entre grandes companhias e o governo. Vamos mergulhar nessa história para entender como esse esquema funcionava e por que ele chegou ao fim. Para a gente entender bem essa história toda, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos ver o caso bilionário do Boticário. Depois, vamos entender o passo a passo do ágio interno. Aí vamos falar da zona cinzenta na lei que permitiu tudo isso, do acordo que o governo está oferecendo agora e, por fim, daquela linha tênue entre planejar impostos e fugir deles. Então, para começar, vamos pegar um caso bem famoso de uma marca que todo mundo conhece, o Grupo Boticário. Ele acabou no centro de uma baita controvérsia fiscal que ilustra perfeitamente o tamanho do problema. Olha só esse número, 972 milhões de reais. É um valor astronômico, né? E essa foi só uma das cobranças que o Boticário recebeu. Tudo começou lá em 2008 com uma reestruturação de empresas do grupo que o fisco entendeu que era, na verdade, uma manobra só para pagar menos imposto. E aqui que a gente vê o tamanho da confusão jurídica. O próprio Tribunal Administrativo que julga essas questões, o CARF, não chegava a um acordo. Em um caso, a instância máxima manteve a cobrança de quase 1 bilhão. Mas em outro caso, muito parecido e dentro do mesmo grupo, uma turma mais baixa cancelou uma outra cobrança de mais de 500 milhões. Uma bagunça. Ok, mas afinal, que manobra é essa que causou essa tempestade toda? Vamos agora detalhar o manual, o passo a passo, para criar o famoso ágio interno. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o tal do ágio. De forma bem simples, é um valor a mais que se paga por uma empresa acima do que ela vale no papel. A lei brasileira permitia usar esse valor extra para abater de impostos futuros, como o imposto de renda e a CSL. A jogada era a seguinte: a empresa criava uma outra empresa, uma holding, que na prática era dela mesma. Depois, ela transferia o controle da sua operação principal para essa nova empresa. Nessa transação, que era interna, ela criava artificialmente um ágio gigantesco. E pronto, esse ágio era usado para reduzir a base de cálculo dos impostos. O fisco, claro, dizia que não havia um propósito de negócio real nisso. E o argumento da Procuradoria da Fazenda Nacional era bem direto. Eles diziam basicamente isso. A única razão para criar essa holding e fazer essa movimentação toda foi gerar ágio. Ponto final. Ou seja, na visão deles, era uma operação feita exclusivamente para economizar imposto. O ponto todo é que essa estratégia existiu por anos numa espécie de limbo jurídico, sabe? Uma zona cinzenta na lei que, claro, acabou gerando uma briga gigantesca entre as empresas e o fisco. O cenário foi mudando com o tempo. Antes de 2014, a lei não proibia claramente a prática. Então as empresas argumentavam que o que não é proibido é permitido. Mas aí, em 2014, veio uma lei nova que proibiu expressamente o uso do ágio entre empresas do mesmo grupo. E depois disso, o STJ também começou a decidir contra a prática. O jogo virou completamente. E o risco para quem fazia isso não era pequeno, não. Se a empresa perdesse a discussão, a multa padrão já era de 75% do valor do imposto. Mas, se o fisco conseguisse provar que houve fraude ou simulação, a multa dobrava para 150%. Uma pancada. Só que tinha um detalhe interessante. Mesmo quando perdiam a discussão principal sobre o imposto, muitas empresas conseguiam derrubar essa multa mais pesada, a de 150%. O argumento era que, na época, a lei era dúbia, então não dava para dizer que agiram de má fé. Bom, com tanta gente, tantas empresas gigantes brigando na justiça por causa disso há anos, o governo resolveu criar uma porta de saída, um enorme programa para fechar acordos e acabar com essas brigas. E um ponto super importante, esse acordo é uma janela de oportunidade específica para aqueles casos antigos que aconteceram lá atrás, no período da Zona Cinzenta, antes da lei de 2014 mudar as regras do jogo. E a proposta do governo é bem atraente. A lógica é simples. Quanto maior a entrada e menor o número de parcelas, maior o desconto que a empresa consegue na dívida total, que inclui o imposto, os juros e as multas. O desconto pode chegar a 65%. Mas claro,
Para aproveitar esses descontos, tem um processo a ser seguido. E a condição mais importante é esta aqui, a última. A empresa tem que desistir de todas as ações judiciais e recursos sobre o assunto. É basicamente um acordo de paz para encerrar a guerra. E quem tiver interesse não pode dormir no ponto, viu? Existe um prazo final para aproveitar essa oferta de paz e colocar a vida em dia com o fisco. A data limite é 30 de junho de 2025. Toda essa história, no fim das contas, nos leva a uma questão que é fundamental no mundo das finanças e do direito tributário. Onde é que termina o planejamento tributário, que é uma coisa legítima, e onde começa a evasão fiscal, que é crime? O caso do ágio interno é o exemplo perfeito dessa linha cinzenta, dessa tensão que sempre existe entre as empresas que querem pagar menos impostos e o governo que precisa arrecadar. Então, para a gente amarrar tudo, o ágio interno foi uma estratégia super popular para reduzir impostos. Isso criou uma incerteza jurídica que durou anos, com decisões para todos os lados. Aí, em 2014, a lei mudou e fechou essa brecha. E agora, o governo oferece um acordo para encerrar de vez as disputas que ficaram no passado. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Nesse eterno jogo de gato e rato entre o fisco e as empresas. Será que toda vez que uma porta se fecha, uma nova janela se abre em algum outro lugar? Fica aí a reflexão.